Uma manifestação da Divina Misericórdia? Isso aconteceu durante a transmissão de uma missa. No primeiro domingo depois da Páscoa, celebramos a Divina Misericórdia. Isso aconteceu em Querétaro, no México, na paróquia San Isidro. Neste contexto de pandemia do coronavírus, com a suspensão das missas, até esta devoção precisou se adaptar às condições da quarentena. Por isso, o padre José Guadalupe Aguilera Murilo, sacerdote da paróquia de Santo Isidro Lavrador de Querétaro, no México, decidiu transmitir a celebração eucarística pela internet, como muitos outros padres têm feito. Para isso, preparou o altar com todos os elementos litúrgicos, incluindo a imagem de Jesus misericordioso ao fundo e, claro, a câmera. En unos momentos más vamos a dar inicio a la celebración de la Eucaristía. Les invitamos para que desde sus hogares pues nos vayamos disponiendo espiritualmente para celebrar la Eucaristía, para vivir este encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Você consegue ver este sinal? Os raios de luz parecem vir da imagem de Jesus misericordioso como uma extensão dos raios da pintura. Para o padre José, que celebrou a missa, não resta dúvida. E assim diz, abre aspas, Senhor, eu confio em Ti. Obrigado por se fazer presente em nossa devoção à Divina Misericórdia. Fecha aspas. Nas suas revelações a Santa Faustina Kowalska, Jesus se manifestou para lhe pedir que pintasse a imagem em vista da devoção à Divina Misericórdia e disse, abre aspas, os raios significam o sangue e a água. O raio claro simboliza a água que justifica as almas. O raio vermelho simboliza o sangue que é a vida das almas. Os dois raios brotaram das entranhas mais profundas da minha misericórdia, quando o meu coração agonizante foi aberto na cruz pela lança. Estes raios protegem as almas da indignação do meu Pai. Bem-aventurado aquele que viver na sombra deles, porque não lhes alcançará a mão justa de Deus. Fecha aspas. Diário de Santa Faustina, número 299. É bastante curioso que mesmo quando alguém passa por entre esses raios, eles não se modificam. Claro, alguém poderia objetar, mas se trata de um raio de luz do teto, ou também, quem sabe, da câmera que está filmando. Pode ser que sim, mas veja que o raio complementa o raio que sai do quadro de Jesus misericordioso. Isso, sem dúvida nenhuma, é um sinal. Vamos por isso acompanhar então, se você puder, até o final, o momento das leituras, o momento também do Evangelho. Faremos ainda a narração, uma pequena tradução da homilia, de uma parte da homilia do sacerdote desta missa, e no final uma belíssima oração do Padre Pio, Fica conosco, Senhor. Reparemos aqui em câmera lenta, quando volta a irmã, a religiosa, passando por entre os raios, como eles parecem vir diretamente do quadro e do coração de Jesus, um verdadeiro sinal para nós. Damos início então à celebração eucarística do dia 15 de abril de 2020, dentro desta que seria a novena da misericórdia. Então, o quadro está aí por causa dessa novena. A festa da misericórdia foi no dia 19 de abril. Vamos acompanhar. Peço a você que comente, diga o que você achou deste sinal, deixe o seu recado, inscreva-se também no nosso canal, acompanhe até o final e acompanhe sobretudo a homilia do sacerdote.
buenas tardes. Nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Padre, celebrando en la Eucaristía el gozo de nuestra fe, el gozo de creer en un Dios vivo y presente en medio de nosotros. Ponemos en sus manos las intenciones y necesidades que hay en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestras faltas ante la presencia de Dios. Pidamos perdón de todas ellas. Confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo
merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y, tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un solo salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Y aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana,
y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón, para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor. O ser humano está feito para o encontro. Em nossa vida tem sentido à medida em que vivemos encontros com os outros mesmos, em primeiro lugar, autoconhecendo-nos, porém também com aqueles que estão à nossa volta, nos rodeiam, incluindo Deus. Esses encontros é que vão dando sentido à nossa vida. Vamos construindo nossa vida à base desses encontros que vamos vivendo ao passo de nossa vida. Quando meditávamos nas conversas quaresmais sobre a paixão de Cristo, na oração do Getsemane, partindo daí, vemos aí quanta tristeza Cristo. Sem dúvida, essa tristeza era resultado de uma profunda solidão. Seus discípulos nem sequer haviam sido capazes de aliviar aquele momento, como ele havia solicitado. E quando se dirige ao Pai, encontra ou experimenta também o silêncio de Deus. E devia estar terrivelmente sozinho. Esta é uma das grandes dores da vida. Não somente o sofrimento, porque o sofrimento pode encontrar alguém que se compadeça de nós e que, de alguma maneira, divida conosco esse sofrimento, essa enfermidade. Hoje, diante desta situação de pandemia, temos muitos, graças a Deus, pessoas que se consagraram a aliviar o sofrimento e que se converteram em verdadeiros anjos para eles. Porém, ante a experiência da solidão, perante a sensação de estar completamente sozinhos, isso deve ser terrível. No contrário, a condição natural do homem é que ele foi criado para o encontro e não para a solidão. E deve ser uma das penas mais terríveis. Sobretudo quando nós mesmos nos isolamos. O homem foi criado por Deus para o encontro. Se vamos à história da salvação na Bíblia, vão aparecer uma série de encontros entre Deus e o homem, que permitem ao homem descobrir a presença de Deus, não somente na história do seu povo, mas também na sua vida pessoal. E a Páscoa é o tempo dos encontros com Deus, encontros que tocam o coração das pessoas, encontros que mudam a vida das pessoas, encontros que afastam as penas das pessoas que se haviam acostumado perante a morte. Dia de ontem no Evangelho escutávamos um desses encontros, quando aparece chorando Maria Madalena e Jesus lhe fala: "Mulher, por que choras?" E ela, pensando que era o jardineiro, diz: "Senhor, se tu o levaste, me diz onde está o seu corpo." E esse Jesus fala a Maria e ela não o reconhece. Quando o reconhece? Quando escuta seu nome.
muito bonito. Deus fala ao homem e o chama pelo nome. E então, ao escutar o nome dos lábios de Deus, é que uma pessoa se reconhece verdadeiramente amada por Deus. Maria Madalena reconhece a Cristo ressuscitado no momento que dos lábios dele escuta seu próprio nome. E hoje São Lucas nos narra um encontro tipicamente pascal. O encontro de Jesus com aqueles 2 discípulos de Emaús. Para nós pode ser que vejamos de uma maneira tão simples. Temos que ver algo mais ali. O que passou, o que aconteceu dias anteriores em Jerusalém? O que implica deixar Jerusalém e dirigir-se ao seu povo? Significa uma grande desilusão para aquilo que ficou atrás. Já morreu. O desconsolo. Em sua maneira de falar se expressa, nós gostaríamos. Decidem voltar atrás, querendo esquecer tudo aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. Seguramente, dirigir-se a Emaús era voltar ao momento em que não conheciam Jesus, tristes, isolados, sem esperança. Esta situação não é somente destes 2 discípulos. Na realidade, esses 2 discípulos são reflexo daquela comunidade, daquela pequena comunidade de Emaús. Todos, nesse momento, dividiam a pena, o sofrimento, a desesperança, porque já havia passado 3 dias da morte de Jesus e não sabiam o que fazer. Jesus vai ao encontro daqueles homens. E a partir de suas penas, de suas tristezas, Jesus começa a dialogar com eles. É interessante. Não reconhecem a Jesus. A tristeza nasce da cegueira. A tristeza nasce de não querer ou não poder ver a Jesus, a Deus, de não poder reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. E no momento em que reconhecemos, então, a presença de Deus em nossa vida, definitivamente some a tristeza. Na Idade Média, a tristeza era considerada pecado, porque alguém que crê, acredita na ressurreição de Cristo, não poderia estar triste. Não se entendia por que um cristão vivia triste se ele acredita na ressurreição de Cristo. Aqueles homens não descobrem que aquele forasteiro que caminhava com eles, que ouviu a eles, é Cristo. E não entenderam por que estavam tristes. A tristeza não nos deixa ver mais além do que estamos vendo. A sua tristeza não permite que eles vejam além da desesperança. Jesus deixa que falem. Deixa que aqueles discípulos expressem a causa de sua tristeza. E depois sim ele começa a falar. E partindo então dos profetas, ele começa explicando que aquilo tudo era necessário,
que acontecesse tudo aquilo. Para que se cumplieran los caminos de Dios. Aí então alguma coisa vai mudando nos discípulos. São Lucas vai dizer até o final do encontro, seus corações começavam a bater. Isso significa a tristeza começa a dar passos. Os seus corações começam a dar abertura para a alegria ao escutar aquela história que Cristo vai narrando a eles, a história da salvação. A desesperança começa a dar passo à esperança. Não é somente porque escutam as profecias dos profetas, não. Mas porque eles, como judeus, estão muito acostumados a ler a sua própria vida a partir da história da salvação. Esta é a história da salvação e pode ser também minha própria história. À luz da história da salvação, Jesus ilumina a mente e o coração daqueles discípulos e os convida a ver sua própria história pessoal. Jesus não se impõe aos discípulos como o Messias. Quer dizer, não diz a eles abertamente, abram os olhos. Vocês não são capazes de ver que sou aqui ressuscitado? Não. Ele toca a mente e o coração daqueles discípulos, a partir de que, da própria tristeza, eles vão descobrindo. Esta é a realidade de Deus. Ele não impõe a nós. Ele não nos diz, agora tens que acreditar em mim. Agora tens que aceitar os meus mandamentos. Não. Ele se aproxima de nós. Ele caminha junto a nós. Ele toma parte, faz parte da nossa vida, está conosco. Porém, sempre nos dá a liberdade de que nós o acolhamos e que nós o aceitemos como companheiro da nossa vida. Ele vai iluminar precisamente os nossos passos. Ao encerrar este vídeo, façamos essa belíssima oração de Padre Pio. São Padre Pio, fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Amém. Fica, Senhor, comigo.